Boa noite a todos novamente. Vamos iniciar a nossa aula do CAET do mês de junho. Era para ter acontecido lá pelo dia 15, mas foi transferida para hoje, para que o clero pudesse participar do encontro nacional do clero que aconteceu esse mês de junho. Então, nós vamos iniciar com o nosso bispo, com a apresentação que ele vai fazer sobre o tema do Ministério Total, e durante a apresentação dele, ele já tem programado um momento de oração também com a gente. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, que possam aprender bastante hoje e também participar na segunda parte da aula com os comentários de vocês e as perguntas e esta roda de diálogo que também vamos fazer sobre o assunto. Ele não começa aqui, o assunto ministério, o CAET tem trabalhado o ano todo com a questão do ministério, e ele continua para que a gente possa ter uma visão diocesana e um incentivo ao ministério de todas as pessoas cristãs e outros tipos de ministério. Muito bem, então, gente. Uma boa noite mais uma vez para todas as pessoas presentes. Uma alegria muito grande a gente poder refletir. E é interessante que, com a mudança da nossa data, a gente saiu do dia da fundação do seminário, que é dia 15 de junho, para a festa de São Pedro e São Paulo, né? Mestres na igreja, por diferentes formas, né? Mas são ministros que nos ensinam na igreja o serviço. Então, eu gostaria de partilhar com vocês, nós vamos compartilhar a tela, e já nisso que vamos fazer com a própria apresentação, ela vem com um momento, ela inicia com um momento devocional, e eu vou pedir que há duas pequenas leituras, e vocês fiquem bem à vontade, quem quiser fazer uma dessas leituras, duas pessoas, então, por gentileza, nos dirijam nessas leituras que estarão na tela aqui, tá bem? Vamos tentar achar aqui a apresentação. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Acho que é isso aqui, né? Os entendidos de PowerPoint me ajudem nessas horas. Então, nós vamos provocar uma conversa que continuará, como a reverenda Namar falou, sobre o ministério, os ministérios e a ideia de ministério total, que hoje inicia com uma reflexão sobre o ministério de todas as pessoas batizadas. Como é que isso caminha? Então, oremos. Onipotente e sempre eterno Deus, que por teu Espírito governas e santificas todo o corpo da Igreja. Recebe as súplicas e orações que por todos os seus membros te oferecemos, para que estes, na sua vocação e ministério, te sirvam com verdadeira piedade e devoção. Mediante nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Duas pequenas leituras, então. Eu vou pedir que alguém leia Romanos e outra pessoa leia Coríntios para a gente. Num só corpo, há muitos membros, e esses membros não têm todas a mesma função. O mesmo acontece conosco. Embora sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um, por sua vez, é membro dos outros. Mas temos dons diferentes, conforme a graça concedida a cada um de nós. Quem tem um dom da profecia deve exercê-lo de acordo com a fé. Se tem o dom do serviço, que o exerça servindo. Se do ensino, que ensine. E se é de aconselhar, aconselhe.
Se é de distribuir donativos, faça-o com simplicidade. Se é de presidir a comunidade, faça-o com zelo. Se é de exercer misericórdia, faça-o com alegria. Romanos 12. Dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. 5 diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. 6 diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito Santo para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a palavra de sabedoria. A outro, a palavra de ciência segundo o Espírito. A outro, o mesmo Espírito da fé. A outro ainda, o único mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos Espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas o único e mesmo Espírito que realiza tudo isso, distribuindo seus dons a cada um conforme ele quer. De fato, o corpo é um só, mas tem muitos membros, e, no entanto, apesar de serem muitos, todos os membros do corpo formam um só corpo. Assim acontece com Cristo, pois todos fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo, quer sejamos judeus ou gregos, quer escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. 1 Coríntios 12. Muito bem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco nesta noite e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém. Queridas e queridos, irmãos e irmãs, a igreja somos nós. Puxa, que grande novidade que o senhor disse, né, bispo? Que grande novidade. Todos aqueles que são batizados são enxertados no corpo de Cristo, que é a igreja, e dela fazem parte. Tornam-se discípulos e discípulas, tornam-se membros desse corpo, tornam-se servidores e servidoras, tornam-se apóstolos e apóstolas, e são chamados a servir a Jesus Cristo. Muitas vezes, quando nós falamos, ouvimos a expressão ministro ou ministério, a gente pensa nesta coisinha de plástico aqui, que é o colarinho clerical, né? Alguns mais elaborados, outros menos. Eu sempre gosto de mostrar os meus, que são feitos de pote de sorvete, né? Mal cortados, muitas vezes. Minha esposa reclama muito que eles são mal cortados, mal feitos, mas, enfim, produção caseira, né? Para o uso do ministério, no ministério. Mas ser ministro de Deus, ministro do Evangelho, ministro na igreja, não é simplesmente usar esse colarinho. É ser servidor e seguidor de Jesus Cristo, servidora e seguidora de Jesus Cristo, discípulo e discípula. Mas é importante lembrar que a igreja não é feita dos bispos, não é feita dos presbíteros, dos diáconos ou do povo, simplesmente. Ela é feita desse conjunto, ela é chamada de corpo na Escritura e nos convida a entender a igreja como esse organismo vivo que tem é composto de diferentes partes, mas precisa delas funcionando em harmonia para que subsista, para que permaneça. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e eu quero provocar a vocês, irmãos e irmãs, nessa reflexão. Jesus disse de novo a eles, aos seus discípulos, a paz esteja com vocês. Assim como não o Ai, mas o Pai me enviou, eu também envio vocês. Confiram lá em João 20, no verso 21. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O chamado daqueles que seguem a Jesus Cristo é ser como o próprio Jesus Cristo. São enviados ao mundo por ele, assim como o Pai o enviou. E nós experimentamos do seu amor e da sua presença. E há mais de 2000 anos vivenciamos e celebramos isso.
Como nós falamos lá no início da nossa reflexão, o batismo é a porta de entrada para o ministério cristão. É o que nos iguala como família de Deus. Então, o batismo é o início sacramental da vida cristã. E aí tem algumas expressões que vocês conhecem bem, né? Que o sinal externo do batismo é a água, também a vela, a luz, o óleo, com a qual a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquilo que não pode ser visto é a graça interna e espiritual, ou aquilo que Deus está oferecendo ou fazendo em favor da pessoa que recebe o batismo. Podemos descrever o sinal interno e invisível do batismo como um novo nascimento, a regeneração, pois é o início de uma nova vida como filho ou filha de Deus na família da igreja. Uma descrição mais profunda do batismo é dizer que ele significa morte e ressurreição. A linguagem do rito batismal é muito dramática, nós vamos passar um pouco por ela. A pessoa candidata ao batismo é unida com Cristo e sente a experiência de morrer e ressuscitar. O que aconteceu com Cristo agora faz parte da nossa própria vida e da memória de uma pessoa cristã. A história de Cristo é agora a história da pessoa que crê e esta pessoa cristã agora é parte de Cristo. A água do batismo também simboliza a lavagem de todos os pecados, a limpeza. Todas essas formas de descrever o batismo indicam o dom de vida nova que Deus nos dá. Somos libertados do passado e unidos com Jesus Cristo para viver e amar em seu Espírito. Para alguém se tornar cristão e membro da comunidade cristã, é necessário ser batizado. O batismo é a incorporação sacramental do fiel no corpo de Cristo e o começo de uma nova vida em Cristo. Embora a ênfase do batismo seja aquilo que Deus faz por nós, não se trata de um ato mágico. Não temos controle sobre Deus, mas seu dom gratuito exige uma resposta nossa. O batismo faz exigências, especificamente o arrependimento e a fé. No rito do Santo Batismo, nós iniciamos na nova liturgia, ou na liturgia mais recente do livro de oração comum, com o convite à celebração. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que para entrarmos no reino dos céus devemos nascer de novo na água e no Espírito. E nos entregou o batismo como sinal e selo desse novo nascimento. Pelo batismo, o Espírito Santo nos lava e purifica. Pelo batismo, nos revestimos de Cristo, morrendo para o pecado e alcançando sua vida ressurreta. Como filhos e filhas de Deus, temos nova dignidade e Deus nos chama à plenitude de vida. Isso está lá na liturgia do livro de oração comum, na página 549. A coleta do rito batismal, que nessa nova forma, novo rito do livro de oração comum, já vem com um rito pronto, né? E nos apresenta essa oração. E nós juntos dizemos assim: amoroso Deus, que pelo nosso batismo na morte e ressurreição de teu Filho Jesus Cristo, nos libertaste do domínio do pecado. Concede que vivamos como novas criaturas em retidão e santidade todos os dias de nossa vida. Pelo mesmo Jesus Cristo, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Novamente, voltando ao rito do batismo, nós temos a experiência da acolhida. Normalmente os ministros, sejam ordenados ou não, acolhem as pessoas que estão trazendo pessoas para serem batizadas, crianças ou adultos. Esta é a casa de Deus, recebam nossa acolhida. E as pessoas dizem, aqui estamos trazendo esta criança ou esta pessoa para ser recebida na igreja pelo batismo. E o ministro, né, pergunta, sabes o que significa o santo batismo? E as pessoas respondem, sei que pelo batismo nascemos espiritualmente, passamos a pertencer à comunidade dos fiéis e nos tornamos para sempre filhos e filhas de Deus e discípulos e discípulas de Cristo.
E parece que o ministro quer apertar um pouquinho o pessoal, né? Tens pensado no compromisso que assumes ao aceitar o chamado do Senhor Jesus Cristo? E as pessoas respondem, né, depois desse susto: tenho consciência da necessidade de cumprir a minha parte na missão confiada ao povo de Deus. E aí, o ministro vai perguntar, né? Renuncias ao mal e a todos os seus poderes que corrompem e afastam as criaturas do amor de Deus? E a pessoa diz: sim, renuncio. Aceitas a Jesus Cristo como teu Salvador? E padrinhos, ou a pessoa que vai ser batizada, responde: sim, Jesus Cristo é meu Salvador. Depositas toda a tua confiança em sua graça e amor? Sim, no Senhor confio. Prometes seguir e obedecer a Jesus Cristo como teu Senhor? Sim, prometo. Crês em todos os artigos da fé cristã contidos no Credo dos Apóstolos? Aí já é uma parte mais preocupante, né? Porque as pessoas, às vezes, não entendem bem o que são os artigos da fé cristã. Podem pensar que sejam bugigangas religiosas, mas não são, né? São frases, afirmações, que são as nossas afirmações de fé contidas no Credo dos Apóstolos. Então, sabendo disso, elas dizem que sim, creio. E aquela pergunta que a gente faz, mas dificilmente a gente consegue ver cumprida. Prometes fazer com que esta criança ou pessoa seja orientada nos princípios da fé cristã e assim preparada, em época oportuna, seja apresentada ao bispo para confirmação? O pessoal responde: sim, prometo, né? A gente fica com o pé atrás, porque isso aqui é difícil de cumprir, né? Trazer uma criança e depois trazê-la alguns anos mais tarde para que ela seja apresentada ao bispo para confirmação. Mas fazemos na esperança de que isso aconteça. E aí o ministro ou ministra diz: venham então, meus irmãos e minhas irmãs. O povo desta comunidade alegra-se com vocês ao sentir-se renovado pelo recebimento desta criança ou desta pessoa que passa a irmanar-se conosco pelo vínculo da fé ao serviço de Deus. Tudo isso é o preâmbulo, né? E aí vem o momento de oração, a bênção da água, aí vem propriamente dita a experiência batismal, né? Em que o ministro, colocando a água, né, sobre a cabeça da pessoa, diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E traça o sinal da cruz na testa da pessoa, com o óleo, ou às vezes com a água, dependendo da situação. E a gente diz: no batismo está selado pelo Espírito Santo com o sinal da cruz: és de Cristo para sempre. Amém. Eu sempre digo, se tiver uma frase que resume o que é o batismo, é esta: és de Cristo para sempre. E em seguida, o ministro entrega uma vela, né, um círio aceso, os responsáveis, os padrinhos, madrinhas ou a própria pessoa, dizendo: entrego-te esta luz como testemunho de que passaste das trevas para a luz. Agora deves brilhar como a luz do mundo para a glória de Deus Pai. O novo rito modificou um pouco a linguagem, mas continua com a saudação final. Vamos saudar esta criança ou esta pessoa como um novo membro do corpo de Cristo, dizendo: Deus hoje te recebeu em sua igreja pelo batismo, alegremente tornamo-nos família do Senhor. Somos membros do corpo de Cristo, somos filhos e filhas do mesmo Pai Celestial. Somos cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Confessemos a fé no Cristo crucificado, proclamemos a sua ressurreição e compartilhemos do seu eterno sacerdócio. A linguagem antiga era um pouquinho diferente, era mais, né, direta para as pessoas, mas, enfim, esse é o convite que a pessoa que é batizada recebe. E na liturgia da confirmação, que é a reafirmação dos votos batismais, aqueles que foram confirmados ou recebidos na igreja devem lembrar que ouviram esta oração: gracioso Deus, nós te rogamos e agradecemos porque pela morte e ressurreição de teu Filho, Jesus Cristo, venceste a morte e o pecado e nos trouxeste para a vida contigo. E porque pela unção do Espírito Santo nos vinculaste ao teu serviço. Renova nesses teus servos e servas
a aliança que fizeste pelo batismo. Envia estas pessoas no poder do mesmo Espírito para realizarem o trabalho que tu lhes preparaste, mediante Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, num só Deus, agora e sempre. Essas são as liturgias de iniciação na vida da igreja, o começo do nosso caminhar com Jesus Cristo, o começo do nosso caminhar na vida da igreja, na família da igreja. E a igreja é caracterizada como este corpo, cuja cabeça é Cristo, e é composta por diferentes membros, que têm diferentes funções, de diferentes envolvimentos e comprometimentos com a vida da igreja. Mas todos nós fomos feitos servos e servas de Jesus Cristo, ministros e ministras no batismo. Por isso nós vamos falar hoje a partir do ministério, a partir da experiência batismal, pela qual todos nós passamos, que é a base de toda a nossa identidade cristã e da nossa comunhão como filhos e filhas de Deus. Os ministérios na igreja, nós vamos falar um pouquinho sobre eles. O ministério é a atividade fundamental que caracteriza a comunidade cristã e que se inicia no batismo. O ministério é, desse modo, compartilhado por toda a comunidade das pessoas batizadas. No Novo Testamento são descritos diversos aspectos do ministério e, tradicionalmente, 3 áreas são bastante reconhecidas. A missão, entendida como evangelismo, ação solidária, justiça social e serviço. A manutenção, entendida como adoração, cuidado pastoral, ensino e oração. E supervisão, entendida como administrar, falar em nome da igreja e participar nos concílios da mesma, os concílios da igreja. Essas 3 funções, ou essas funções, foram evoluindo ao longo dos tempos, dos séculos, e acabaram se consolidando nas 3 ordens estabelecidas, do diaconato, ligado à missão e ao serviço, do presbiterado, na manutenção, e do episcopado, a supervisão e a unidade da igreja. Quem já participou e, por exemplo, vai participar no próximo sábado, na ordenação diaconal dos nossos queridos irmãos Alex e Júlio, vai escutar a prefação, a leitura da prefação. Ela é longa, está no livro de ação comum, não vou ler toda, só vou ler a partezinha que está marcada, destacada com uma cor diferente. As Sagradas Escrituras e os antigos escritos e documentos cristãos expressam com clareza que, desde os tempos apostólicos, têm existido diferentes ministérios na igreja. A comunhão anglicana, em diversas províncias, admite igualmente a ordenação de mulheres para essas 3 ordens sagradas. Tem sido e é a intenção e o propósito desta igreja manter e continuar essas 3 ordens. E para este propósito, os ritos de ordenação e consagração são estabelecidas. É também reconhecido e afirmado que o tríplice ministério, do diaconato, do presbiterado e do episcopado, não é propriedade exclusiva deste ramo da Igreja de Cristo, mas dom de Deus para o crescimento do seu povo e proclamação do seu evangelho por todos os lugares. Isso encontramos no livro de oração comum, página 61 e página 692. Eu queria agora contar um pouquinho da história da igreja para vocês. Vocês conhecem todos os que já são presbíteros, os que são diáconos, os que serão ordenados diáconos, aqueles que já participaram de sagrações episcopais, aqueles que já, em algum momento, assistiram ao batismo, participaram no momento de
confirmação ou de recepção, sabem que esta é a vida sacramental da igreja, né? A partir das ordens, do sacramento do batismo e da Eucaristia. Então, essas são as experiências sacramentais de vida e daquilo que é cotidiano na vida da igreja. Os ministérios, o ministério, nós aprendemos, ouvimos há pouco, né? Fomos chamados para sermos ministros e ministras. Em nossa igreja, em um determinado momento, se resolveu ampliar a participação do povo da igreja, chamando muitas pessoas para o ministério ordenado. E em nossa igreja aconteceu, especialmente num determinado momento histórico da igreja, a partir da década de 60, especialmente, quando a igreja começou um processo, uma busca por emancipação da Igreja Episcopal dos Estados Unidos e necessitou, então, se organizar institucionalmente para se emancipar, né? Todo mundo que já passou pela experiência de sair de casa ou querer tomar conta do próprio nariz, da própria vida, sabe que isso tem custos. Precisa arranjar trabalho, precisa arranjar um lugar para morar, para se cuidar, né? Tomar conta da própria vida. Nem sempre as pessoas conseguem fazer isso direitinho. Às vezes, umas padecem mais, sofrem mais, outros menos, de acordo com a sua capacidade de organização para o seu futuro, do jeito e do rumo que dão para a sua própria vida. A igreja não é diferente, né? Então, em nossa igreja, a história da formação teológica para o ministério ordenado passa por um sistemático processo de abertura e de fechamento do seminário teológico em diversos momentos do século XX, século passado. O seminário foi iniciado no dia 15 de junho de 1903, né? Um ano muito especial, e depois eu digo por quê, mas neste 15 de junho começou a formação teológica mais sistematizada e organizada na vida da nossa igreja. Porém, isso nunca demorou muito tempo. O seminário, ao longo da sua história, até ele ser definitivamente fechado em 1997, como o Seminário Nacional, e depois, mais adiante, como o CETEC, como o Seminário Regional lá no Sul, o Seminário Provincial da região Sul, ele viveu normalmente, no máximo, um intervalo de 20 anos aberto, depois fechava. Claro que de acordo com os processos vocacionais da igreja, com as necessidades da igreja, mas sempre houve esse processo de abrir e fechar, né? Meio que como um acordeon, né? Como uma sanfona. O seminário abria e fechava, e dava a sua contribuição para a igreja. Nesses intervalos, as dioceses, ou a igreja, num tempo que era só uma diocese, realizou programas emergenciais para preparar o seu clero. Porém, nem sempre isso foi feito da melhor forma possível. E, de modo especial, né, na primeira parte da década de 60, uma inadequada preparação da igreja do Brasil para sua emancipação financeira e política diante da igreja mãe, né, como se chamava a igreja dos Estados Unidos. Em 1965, eu tinha 1 ano de idade nessa época, levou uma mudança nos parâmetros de formação para o ministério ordenado na igreja, com a gradual e crescente fragilidade financeira das dioceses, né, à medida que se perdeu as verbas que vinham do exterior, a fragilidade das dioceses e das suas congregações, o clero foi sendo incentivado pelos próprios bispos a buscar profissões seculares para garantir a sua subsistência ou para a complementação da sua renda familiar. Com isso, as vocações também foram diminuindo para o ministério de tempo integral, à medida que as dificuldades para exercício desse ministério aumentavam, né? Ficava mais difícil manter a família com menos recursos. Então, o clero foi sendo levado a buscar outra formação, outras atividades para o seu sustento.
Essa figurinha aí mostra um pouco da expressão que lá no meio desse quadro nós vamos ver. Já no Sínodo Geral de 1969, apenas 4 anos após esta emancipação, foi estabelecido canonicamente o Ministério Auxiliar, cujas características eram as seguintes: escolaridade de nível secundário, 2 anos de preparação bíblico-teológica, uma condição comprovada de autossustento através de uma profissão secular e de residência própria. Na prática, aplicou-se uma camada de verniz teológico nas já conhecidas lideranças leigas paroquiais e outorgou-lhes o colarinho clerical e a estola. Devido ao nosso modelo eclesial clerocêntrico, a maioria das congregações passou a ter a sua vida comunitária e litúrgica, em grande parte, reduzida ao horário do culto dominical, ou seja, no máximo de 2 a 3 horas semanais. E aí tem a figura desse padreco aí, né, em várias atividades, né? Lendo, proclamando, pregando, parece estar regendo um coro, ouvindo um penitente, pecador, falando, se ajoelhando para a oração, ou seja, fazendo inúmeras funções, e a igreja vivendo em função desta pessoa. A consagração de parte do laicato das nossas congregações para o ministério ordenado foi uma alternativa necessária à época, mas nem sempre bem sucedida. Muitas pessoas passaram a ver o ministério auxiliar como algo de categoria inferior, incapaz de enfrentar grandes desafios paroquiais. O que é ainda uma discussão, né, na igreja, de tempos em tempos, de quem faz o seminário, quem não faz seminário, quem fez curso teológico, quem foi ordenado sem teologia. Essas discussões ainda acontecem entre nós. Porém, as dificuldades financeiras das dioceses acabaram por transformar o clero alternativo em ministério regular. Os cânones de todas as dioceses foram sendo adaptados para incluírem o ministério auxiliar, algumas delas adotando a nomenclatura ministério ordenado local, caracterizado por privilegiar as vocações tardias de pessoas com autossuficiência financeira e com formação bíblico-teológica básica, oferecida pelo Centro de Educação Teológica Diocesano. O cânon, a lei do ministério auxiliar, foi sendo aprimorado pela Igreja e perdurou até 1994, ou seja, por 25 anos. E a Igreja sentiu os efeitos dessa escolha, né? Isso é mais que uma geração. E aquilo que era para ser uma alternativa complementar tornou-se o padrão regular de formação para o clero. Historicamente, as decisões da Igreja no Brasil em relação à formação para o ministério ordenado nunca foram opções estratégicas, mas sempre situações condicionadas à abundância ou escassez de recursos financeiros. Por isso, então, eu gostaria de apresentar para vocês uma reflexão sobre o ministério total, suas possibilidades e perspectivas. Hoje vamos falar de uma parte desse ministério total, não do todo do ministério total, né, sem trocadilhos, mas apontando alguns caminhos para o ministério total. E começa, como vocês sabem, a partir do batismo. Então, vai um pouco de uma reflexão pessoal do bispo. Considero o ministério ordenado, não estipendiário, ou seja, que não tem custos, que não é assalariado, auxiliar ou local, uma bênção para a igreja. A questão fundamental desse ministério reside na sua compreensão pelos bispos e bispas e as suas respectivas comissões diocesanas de ministério. Tal ministério não pode ser apenas a alternativa mais econômica para a igreja. Comentando sobre esse ministério não estipendiário, né, ou não assalariado, para usar uma expressão mais fácil de compreender, na igreja da Inglaterra, o reverendo Rodney Scofield, diretor dos ordinandos, né, como uma espécie de diretor espiritual na diocese de Bath and Wells, disse o seguinte:
O maior desafio é perceber que ser sacerdote é um chamado que envolve toda a existência de uma pessoa. Ele cita um hino de George Herbert, que foi um ministro anglicano que viveu entre o século XVI e XVII, que em um certo hino, o hino King of Glory, King of Peace, Rei da Glória, Rei da Paz, fala do ministro que é ministro por 7 dias inteiros, e não apenas um dia em 7. Não se trata de simplesmente lidar com novas responsabilidades ou assumir diferentes tarefas na igreja, como se fosse um caminhar progressivo pela nave da igreja, indo desde a entrada do templo até o santuário, seguindo a vida do mesmo jeito que antes. Ao contrário, receber as ordens sagradas significa a necessidade de reorganizar e repensar a própria existência. Seu bispo, Diga. tem uma televisão ligada, um áudio, está atrapalhando a gente ouvir. Eu não sei, pedir para quem tiver, por gentileza, desligar, porque a gente não está ouvindo direito. Se porventura Agora alguém está com o silenciou. microfone aberto, parece que a televisão desligou, né? Isso, perfeito. Obrigado, Para agradeço. provar que não era aqui em casa. Não estava vendo televisão enquanto falava. Muito Tem bem. jogo hoje? Não tem jogo hoje. Não, né? Tem jogo hoje. Do Grêmio, não, pelo menos. Muito bem. O ministério ordenado, não estipendiário, ou seja, não assalariado, deve ser, de fato, um ministério complementar e colaborativo, que trabalhe junto, exercido ao lado de ministros e ministras leigas, catequistas, músicos, intercessores, administradores, entre outros tantos ministérios, incluindo os demais ministros ordenados da comunidade paroquial. Citando a reverenda doutora Teresa Morgan, da Igreja da Inglaterra, ela tem 2 citações que vocês têm aí. As dioceses que desejam aproveitar ao máximo seus recursos humanos não deveriam abandonar os seus ministros de tempo integral aos modelos tradicionais, desgastantes e solitários. Conhecemos bem essa experiência, não? Mas, estrategicamente, deveriam articular os ministros e ministras não estipendiários em projetos colaborativos e compartilhados com aqueles. Então, essa afirmação da reverenda doutora Teresa Morgan, professora associada e tutora em História Antiga no Oriel College, né, uma faculdade em Oxford, e também ministra não estipendiária, ela mesma, na paróquia de Littlemore, na Igreja da Inglaterra. E ela diz ainda, algumas dioceses, não muitas, permitem aos ministros não estipendiários cuidar de uma paróquia em grupo. Este é um modelo que mereceria ser mais difundido e experimentado. Minha esperança é que a igreja seja suficientemente imaginativa a fim de superar a sua inércia e seus preconceitos equivocados em relação ao ministério não estipendiário e que reconheça o grande potencial de capacidade, dons e disponibilidades deste grupo. Ontem mesmo nós tivemos reunião da comissão de ministério e eu insisti nisso. Nós temos ainda uma visão muito idealizada do sacerdócio, como uma pessoa santa e maravilhosa que tem todos os dons, que faz todas as coisas, né? Quer subir e chupa a cana, faz chover para cima e realiza todos os dons. Parece que todos os dons da comunidade. E isto não existe. Como diria, né? Aquele famoso sacerdote da Igreja Romana, né? Isso não existe, não existe, né? Não existe. O ministério que ela propõe aí, né? Um colegiado, é uma alternativa pastoral e verdadeira, possível e, quem sabe, muito necessária em nossa igreja e na nossa diocese. Mas é preciso dar alguns passos para isso. O primeiro passo é repensar a nossa compreensão do ministério. É preciso priorizar a diversidade dos dons
e reconhecê-la para a igreja como riqueza para a igreja diocesana. Nós não temos um modelo homogêneo de ministério. Temos diferentes experiências e pessoas com dons e qualidades. Não existe um modelo de ser reverendo ou de ser reverenda. Por isso, a diversidade desses dons é muito importante. O segundo passo, igualmente importante, é o repensar o ministério episcopal. Daí, isso cai no meu colo, né? A começar pela nomenclatura. Você já sabe que eu tenho insistido nisso. A analogia com pai ou mãe em Deus é equivocada e pressupõe uma relação de dependência não saudável. Nós ainda cultivamos um modelo muito patriarcal de família. E o bispo deve abandonar, o bispo ou a bispa deve abandonar essa ideia de paternidade ou maternidade espiritual e se converter em verdadeiro irmão ou irmã em Cristo. Pessoa companheira de caminhada, facilitadora, educadora, orientadora espiritual e promotora dos dons e capacidades de todas as pessoas batizadas. A nossa compreensão anglicana da autoridade dispersa não é e nem pode ser apenas teórica, nem retórica, não só pode ser discurso, mas tem que ser enraizada no entendimento de que compartilhar o poder na igreja não significa perder a autoridade. Muitas vezes as pessoas têm medo de partilhar e compartilhar o poder porque temem perder a sua autoridade. A autoridade se conquista, né? Não se impõe. Por isso diz respeito ao bispo nessa hora. Um episcopado partilhado, estendido aos demais ministros e ministras da igreja, ordenados ou não, reafirmará que todos nós somos responsáveis no cuidado amoroso uns pelos outros, verdadeiramente nos tornando pastores e pastoras umas das outras. Uma opção consciente por este ministério total, em que todas as pessoas participam, nos levará ao abandono da falsa ideia de segurança e controle das situações. O ministério episcopal deve, então, se expressar no serviço humilde, de tal forma que o bispo ou a bispa garanta a plena participação de todas as pessoas batizadas no ministério, em nome de Cristo, na vida diocesana e, se possível, ainda mais fora dela, nos espaços onde a igreja está, nas localidades onde a igreja está. Um episcopado enraizado no conceito de ministério total permitirá ao bispo ou à bispa se tornar um verdadeiro sinal da unidade da igreja, pois estará caminhando lado a lado com seus irmãos e irmãs, e não acima deles e delas. Um dos grandes implementadores desse modelo de ministério foi o bispo Wesley Frensdorf, já falecido, que foi bispo entre 72 e 1985, na Diocese de Nevada, na Igreja Episcopal dos Estados Unidos. E ele afirmava, dentre as muitas coisas interessantes que ele escreveu, esta frase, que eu acho que é um convite para todos nós, na Diocese Anglicana do Rio de Janeiro. Somos chamados a ser comunidades ministeriais, ao invés de comunidades reunidas ao redor de uma ministra ou de um ministro. A sermos comunidades ministeriais, ao invés de sermos comunidades reunidas ao redor de uma pessoa. Esse trabalho, basicamente, tudo que a gente falou até agora, eu apresentei numa conferência, 2 anos atrás, uma conferência latino-americana de bispos da América Latina e do Caribe, lá em Curitiba. E nessa pesquisa, para preparar esse material, eu li uma porção de textos, e um deles é um artigo do padre Antônio José de Almeida, que é padre da Diocese de Apucarana, ou pelo menos era quando escreveu esse texto, há uns 4, 5 anos atrás, e eu peguei 2 pedacinhos pequenos. Ele faz uma citação do padre Yves Congar, que foi um sacerdote muito interessante da Igreja Católica Romana, que defendia uma teologia do laicato. Então, ele faz essas 2 citações aí. Aliás, uma citação, e eu faço a citação dele.
Nenhum ministério pode se acomodar numa posição estática. Todos, ministros ou não, ordenados ou não, devem participar, cada qual a seu modo e por sua parte, da missão da igreja. Se todos os membros aí são ativos, se mesmo, de certo modo, todos fazem tudo, não é nem ao mesmo título, nem da mesma maneira. Ou seja, a diversidade dos dons é importante para o corpo da igreja. Foi uma afirmação do padre Iris Congar, que faleceu na década de 90. Eu estudei no seminário algumas obras dele. E um comentário que ele faz sobre os documentos do Concílio Vaticano II, né? Os ministérios ordenados são lidos, como na tradição da Igreja Antiga, que o Concílio Vaticano II recupera, ou recuperou, né? À luz do episcopado, visto como uma plenitude do sacramento da ordem, e por isso são coligados à missão apostólica e lidos como serviços e ministérios, e a tarefa de anunciar o evangelho e de pastorear a comunidade, não só de consagrar a Eucaristia como modelo cultual, tudo isso deriva da ordenação. Nós não somos rezadores apenas, mas temos uma multiplicidade de serviços no ministério. Estão me puxando ali, eu estou terminando já aqui, reverendo. 8 horas. De fato, vocês foram salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Isso não vem das obras para que ninguém se encha de orgulho, porque foi Deus quem nos fez e em Jesus Cristo fomos criados para as boas obras que Deus já havia preparado, a fim de que nos ocupássemos com elas. Carta aos Efésios, versos 8, 9 e 10. Como eu falei num exemplo da Igreja Romana, agora cito um exemplo da Igreja Anglicana, do país de Gales, a Diocese de St. David's, que fala, o que trabalha o ministério local. Há várias dioceses na Comunhão Anglicana que trabalham o ministério local não estipendiário, não remunerado. Lá é um ministério realizado por pessoas que estão profundamente enraizadas nas suas igrejas paroquiais, nas suas comunidades locais e chamadas a trabalhar como ministros e ministras naqueles lugares, com essas pessoas. A igreja pode reconhecer a vocação antes mesmo das pessoas vocacionadas, e isso muitas vezes acontece. A igreja reconhece, né, naquela pessoa o seu dom, a sua capacidade. O candidato também deve entrar em contato com o diretor espiritual ou com a comissão de ministério. Se forem aceitos para treinamento, inicia uma série de estudos com aprendizados mais formais. No final do seu treinamento, relatórios são enviados ao bispo. Se ele concordar, serão ordenados ao diaconato. No final do seu período mínimo de diaconato, o bispo decide, com as instâncias de formação e acompanhamento, se ordenará ou não essas pessoas ao presbiterado. Uma vez presbíteras, elas continuarão trabalhando na paróquia, exercendo esse novo ministério entre as pessoas que as apoiaram. As pessoas vêm a esse ministério com uma variedade de habilidades e experiências, e seu treinamento é elaborado a partir deles e das necessidades das paróquias ou da área de ministério em que servirão. Bom, nós temos mais, vou só pedir a paciência de vocês para uns minutinhos ainda, para deixar vocês pensando nisso aqui que eu vou falar agora. Nós gostaríamos muito e queremos levar para o concílio, se não houver um consenso por enquanto, nós vamos continuar estudando, mas vamos levar mais adiante no concílio o estabelecimento desse ministério local e auxiliar em nossa diocese, seja diaconato ou seja presbiterado. Ele irá se constituir de uma categoria especial e auxiliar de ministério, instituído como um suplemento ao ministério ordenado regular, com vistas a atender vocações específicas, oportunizando assim uma maior expansão da obra evangelizadora da Igreja. As atividades do clero do ministério ordenado local não são remuneradas, sendo a gratuidade do trabalho característica inerente deste ministério especial e condição indispensável à outorga da ordenação clerical. O bispo não está fazendo campanha de trabalho, né? De trabalho sim, mas não de emprego, né? Qualquer pessoa membro em plena comunhão da IAB, nesta jurisdição diocesana, que estando nesta condição, por um período não menor do que 4 anos, e que se sinta vocacionada, pode aspirar a esse ministério local. Pessoa vocacionada, para fazer parte desse ministério, deve atender às seguintes exigências:
ter na data do seu pedido, né, junto ao seu pároco, pelo menos 50 anos de idade. Comprovar dispor de meios próprios e suficientes para prover sustento seu, pessoal e da sua família. Comprovar uma adequada formação escolar, preferencialmente de nível superior. Comprovar a realização de curso teológico e poderá o bispo, ouvindo a comissão de ministério, considerar alguma outra condição pessoal de escolaridade de um candidato. Eventualmente, alguém que não possa ter, por alguma motivação na sua vida, concluído, né, seus estudos universitários ou de ensino fundamental e médio. Em todas as declarações por escrito da pessoa interessada em postular esse ministério, deve ser expressa a vinculação desse candidato a essa categoria especial de ministério. É expressa a ciência das partes sobre as peculiaridades desse ministério, são essas que a gente está falando. Todos os processos, né, de postulância, de candidatura às sagradas ordens, depois exame canônico para ordenação, ocorrem de acordo com os cânones da igreja, os processos que já existem, não estamos inventando processos. No exercício dessas funções, um clérigo ou uma clériga desse ministério, primeiro, agirá sempre de acordo com a orientação do seu reitor, do seu pároco, do ministro que estiver subordinado, compatibilizando suas atividades profissionais, se ainda tiver, né, se não tiver aposentado, com necessidades da diocese e da paróquia ou da região a que está vinculado. Irá ministrar somente dentro dos limites da jurisdição. Então, a pessoa não pode ser ministro local de uma paróquia, sair visitando pela diocese, né, celebrando, a menos que tenha uma autorização prévia por escrito do bispo e a pedido do reitor ou da paróquia, de uma outra congregação que convide essa pessoa. Por exemplo, uma festa de aniversário, um mês de aniversário, não há problema, mas a sua ministração será localizada numa jurisdição paroquial. Ela, nesse exercício, dará expressa ciência de que não tem direito canônico de ser eleita reitor ou nomeada pároco, né, ou pároca, porque ela é parte de um ministério complementar, que não é um ministério regular, ordenado. Terá assento, voz e voto no concílio, como qualquer clérigo ou clériga, podendo ser nomeada para qualquer cargo ou comissão diocesana, à exceção do conselho diocesano, delegado ou delegado ao sínodo e junta de capelães examinadores, que pressupõem algumas qualificações, né, em termos de assinar pela igreja, responder legalmente pela igreja e ter uma sólida formação teológica para isso. Muito bem. Eu sei que foi meio longo, peço desculpas por isso, mas era importante partilhar com vocês essa concepção geral do que significa o ministério total. Por isso eu insisti em começar pelo batismo, porque o ministério não é só para quem usa colarinho. Todos nós somos ministros, mas há espaço para diferentes ministérios numa comunidade paroquial, por menor que ela seja, por menor que uma missão seja, há espaço para diferentes ministérios, para o presbiterado, para o diaconato, para o ministério da intercessão, para o ministério leigo, e não são funções que se excluem, ao contrário, se complementam e que fortalecem a vida e o ministério da igreja. Nós precisamos, de fato, abrir a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração para os diferentes ministérios na igreja. Nós temos ainda uma visão muito clerocêntrica, muito clerical do que é ser ministro da igreja. E precisamos modificar isso para que a igreja continue crescendo. Senão, nós vamos ter sempre muitos candidatos ao ministério e poucos membros da igreja. Né? Porque isso aqui não é um ímã, né, que atrai pessoas para a igreja. Não pode ser um ímã. A gente tem que ser, em primeiro lugar, ser cristão, ser servo, discípulo de Jesus Cristo, para depois pensar em usar um pedacinho de plástico desse nessas camisas diferentes que a gente usa. Então, precisamos valorizar o ministério do povo da igreja, a membresia, né? E gostei muito daquela expressão da teologia do laicato, talvez a gente precise trabalhar um pouco mais nisso na igreja. Então, eu queria compartilhar com vocês isso, porque o CAET tem tentado, esse ano vai continuar trabalhando, os diferentes aspectos dos ministérios. Nós tivemos a experiência do Ministério Rural com a reverenda Ana Ilves,
a experiência de uma família homoafetiva com o reverendo Deão Gerry Andrei, e teremos ainda ao longo do ano outras experiências de ministério, de partilha de vida ministerial, que não é apenas do ministério ordenado, que é apenas uma parte desse grande ministério do corpo de Cristo. Então, eu queria, com isso, provocar vocês todos, irmãos e irmãs, a pensarem nesse processo, né? O bispo não está fazendo nenhum decreto, está propondo uma reflexão que pode nos levar a modificações e uma ampliação dos ministérios na vida da igreja.